Né? Eu agradeço, eu sei que a sua agenda é muito cheia e quando eu comecei a te seguir, eu percebi a delicadeza, a generosidade, também a gentileza e a empatia, como você mesmo coloca, tão bem no seu perfil, que você lida com as situações, que você orienta. E eu sei que quando a gente é mãe, quando a gente passa por uma maternidade atípica, a gente precisa de muita empatia mesmo. Isso é Com certeza. fundamental. Aham. Então, seja bem-vinda. Primeiro, vou deixar aqui o espaço para que você se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, o que você quiser falar, que você acha importante. Talvez o que lhe influenciou, né, a escolher essa especialidade. Está com você. Sim, então tá bom. Janaína, obrigado pelo convite. Eu agradeço para poder trazer informação de qualidade, né, para tantas pessoas, tantas mães que seguem, tantos pacientes, às vezes, que estão aí junto, né? Então, meu nome é Túlio, né? Eu sou médico psiquiatra infantil. Eu me formei na cidade de Uberlândia, fiz minha formação de psiquiatria e psiquiatria da infância lá em Brasília. E aí eu voltei, agora eu atuo em Uberlândia. Eu trabalho no CAPS infantil e na rede privada também, né? E eu escolhi a psiquiatria pensando em fazer algo maior pelos pacientes, né? Assim, às vezes quando a gente trabalha, somente no final do curso, às vezes a gente vai trabalhar nas unidades básicas de saúde, e eu percebi que muitas vezes aquele paciente que, por mais que você passasse um tratamento para uma diabetes, um tratamento com a pressão alta, né, entre outros, se aquele paciente tinha um quadro depressivo, por exemplo, ele não conseguia aderir ao tratamento. Então, assim, se ele está com uma depressão, por mais que você passe algum remédio que vai ajudá-lo, às vezes ele não vai conseguir seguir, não vai seguir as orientações, porque ele está realmente num quadro depressivo, ele está com uma indisposição, ele está com uma anedonia, ele está com uma falta de motivação para cuidar da própria saúde. Então eu escolhi a psiquiatria pensando nisso. E na hora que eu fui para a psiquiatria, aí eu acabei entrando em contato com a psiquiatria infantil, que eu me apaixonei, porque eu via que dava para fazer um trabalho, além de ajudar o paciente, assim. Então, na psiquiatria eu posso ajudar o paciente mais do que na medicina, penso eu, né? Que eu ajudo ele a cuidar da própria saúde, né? Que às vezes ele precisa melhorar um quadro depressivo para cuidar de um diabetes com pressão alta. E aí, na hora que eu vejo a psiquiatria infantil, eu posso ajudar aquele paciente e eu posso ajudar a família toda. Porque, como é tema da nossa live, né? Quando eu passo uma orientação para uma criança, para um adolescente, né, que é a minha área de atuação, eu vejo que eu preciso mudar a família toda. Eu tenho que dar orientações que vão acabar indo para toda a família, porque não tem como uma mãe e um pai eles mudarem o hábito daquela criança, daquele adolescente, se eles mesmos não tiverem uma mudança dentro de casa. Ou seja, porque o exemplo, né, Janaína, é muito importante. Então, se aquele pai, aquela mãe dão orientação de dormir cedo, de ter hábito de leitura, de cuidar da própria saúde, de usar, usar os aparelhos eletrônicos com cuidado, né? Hoje eu atendi uma criança que, poxa, a orientação que a criança use com cautela, né, os eletrônicos. E a criança às vezes vai no consultório e denuncia o pai. Não, mas na hora de dormir você está usando o celular. Então tem que ter o exemplo para a casa toda, né? E aí eu acho que na É. psiquiatria infantil a gente pode fazer muito isso. Você melhorar a vida das famílias. E esses foram os motivos das minhas escolhas. Que bom, e realmente é muito importante, porque a família precisa do acolhimento também, né? Precisa Sim. de uma assistência, porque, Uhum. ora, se uma maternidade típica já modifica a vida, né? Já modifica a rotina de uma pessoa, você não tem filho. Quando você tem um filho, aquilo já transforma muito a vida. Imagina uma maternidade atípica. Aí Sim. sim é que precisa de apoio mesmo. Mas então vamos falar sobre o nosso conteúdo, né? De hoje eu já estou aqui com um papelzinho com o nosso, com o nosso Ótimo. roteiro da live Desculpa. para que a gente não deixe de falar nada importante, né? Dos apontamentos que a gente Sim. fez. Aham. Então, vamos lá. O que é que o senhor pode falar sobre o bem-estar e a relação com o desenvolvimento infantil? Até que ponto a criança
ter um bem-estar favorece, né, o desenvolvimento infantil. Uhum. Eu acho que antes de falar, né, assim, sobre os tópicos, né, que a gente que a gente elencou e falar, acho que é importante a gente falar sobre esse momento, né, que a gente está vivendo, né? Acho que todo mundo já está cansado, né, de falar, né, de pandemia, tudo. Mas quando a gente faz uma análise, né, dos problemas que a gente está vendo ali no consultório, né, na rotina nossa, é importante a gente ter a ciência que às vezes a gente, como nós estamos todos dentro, né, dessa questão da pandemia, o quanto que essa pandemia afeta, né? Ela deixa todo mundo com um grau de ansiedade um pouco mais elevado, né? Ela acaba causando um clima de tensão no ar, né? Porque esse perigo iminente, esse risco de mortes, de perdas, e às vezes essas perdas acontecem mesmo, e essas crianças, esses adolescentes, às vezes não têm, né, Janaína, esse repertório, essa maturidade para lidar com essas perdas, para lidar com essas questões que são tão complexas, às vezes, ao entendimento deles, né? Então, as famílias têm que realmente estarem fortalecidas para saber lidar com essa situação, com essa tensão que fica no ar e que, às vezes, causa tantos problemas, né? E a gente elencou alguns pontos, né, para cuidar desse bem-estar, né? E pensando num dos pontos que a gente tem que ter, né, para ter esse bem-estar, é saber quando que a gente precisa de um diagnóstico e como que é feito, né, esse diagnóstico, né? O diagnóstico, ele vai ser necessário quando houver realmente um problema, né, uma alteração de comportamento, uma alteração do desenvolvimento daquela criança, né? É importante que ela seja avaliada por um profissional qualificado, que vai poder realmente avaliar se aquela criança... E aí o profissional tem que ser qualificado a ponto de saber se aquela alteração da criança é uma alteração pela faixa etária ou é uma alteração realmente que está fugindo ao padrão esperado para aquela criança, né? Então a gente tem que ter todo esse conhecimento. E saber se aquela criança realmente está fugindo da curva, aquele desenvolvimento dela, então a gente tem que tomar os devidos cuidados e fazer o diagnóstico. Porque o diagnóstico ele vai ser feito de forma longitudinal. Porque, às vezes, em determinada faixa etária, é esperado que a criança seja mais curiosa, que a criança realmente tenha uma busca ativa por mais interações. Mas se isso tiver de forma excessiva e estiver atrapalhando a aquisição de habilidades para aquela faixa etária, então a gente vai precisar pontuar, né, para saber o que realmente está causando de problema, né? E por que é importante o diagnóstico, Janaína? O diagnóstico, ele é o ponto de partida. É a partir do diagnóstico que nós vamos realmente entender o contexto daquela criança, daquela família, e o que nós podemos fazer para dar subsídios para aquela família dar os cuidados necessários, né? Então, é o primeiro passo para que a gente possa melhorar o cuidado dessa criança, né? Então, você faz um diagnóstico de um quadro de autismo, um diagnóstico de TDAH, um diagnóstico de ansiedade, de depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Na hora que você faz esse diagnóstico, os pais realmente ficam muito sentidos, né? Aquilo que a gente tinha conversado na hora que a gente estava elaborando, né, esse roteiro. A gente precisa colher os pais e mostrar para eles que esse problema a gente descobriu ele, é bom a gente ter descoberto, para a gente poder fazer as intervenções necessárias. E acolher os pais para mostrar para eles que há muito a ser feito, né, Janaína? Porque eu vejo muitos pais que na hora que recebem o diagnóstico, já ficam assim, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Então meu filho agora vai ter doença para a vida toda, realmente, então... quebra uma expectativa, né? Porque os pais tem muitos pais, né, Janaína, que hoje em dia já tem todo um planejamento, né? Meu filho vai estudar em tal escola até tal época, depois vai fazer um cursinho em tal época para prestar vestibular, para fazer tal curso. E aí, na hora que você vem com o diagnóstico, é um tapa na cara, né, desses pais. E eles têm que ressignificar toda essa dor que eles vão ter, né? Essa quebra, né, das perspectivas que eles criaram para os próprios filhos, né? Então, o momento do diagnóstico é um momento muito delicado. E eu sempre faço isso com muito cuidado, né? Para a gente conversar com os pais e dar para eles, né? Dar para esses pais o poder que eles têm de mudar realmente o caminho dos filhos, né? Na hora que a gente tem o diagnóstico, ele não é uma porta fechada. É uma porta aberta para a gente poder dar subsídios, né, para essas famílias
desenvolverem todo o potencial dos filhos deles, né? E às vezes a gente vai precisar buscar as terapias que são necessárias. E aí, um outro ponto que a gente colocou seriam as questões das terapias, né, Janaína? Sim, sim. Que a Só gente tinha passando aqui conversado. para o Pode pessoal, quem falar. quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui no balãozinho, onde tem um pontinho de interrogação, que aí a gente vai pegando essas perguntas e já no finalzinho ou durante mesmo a live, o doutor Túlio vai poder responder. Então, fiquem à vontade para aqui tirar suas dúvidas. Aproveita a oportunidade. Ótimo. Pode dar continuidade, doutor Túlio. Então, Então, tá. vamos falar as terapias. Vamos então sobre as terapias, né? Então, as terapias, elas fazem parte, né, do tratamento. É importante a gente ter essas terapias, por quê, Janaína? Quando você tem um diagnóstico, esse diagnóstico ele pode causar uma interrupção ou uma dificuldade para essa criança estar se desenvolvendo e adquirindo todas as habilidades, os conhecimentos que era esperado para ela em determinada faixa etária, né? E as terapias, elas vão fazer o quê? Elas vão dar o suporte para que essa criança, esse adolescente, possa se desenvolver apesar desse problema que ele está apresentando, né? Então, as terapias vão nesse ponto, né? E uma parte importante da terapia, e isso vai ser feito tanto no consultório de psiquiatria, no consultório de psicologia, é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? É a capacidade de entendimento dos pais sobre o quadro do filho dele, né? Então é importante que os pais entendam o que é um quadro depressivo na infância, na adolescência, o que é um quadro de TDAH, o que é um quadro de autismo e vários outros transtornos. Por quê? Eu vou fortalecer esses pais, eu vou fortalecer essa família para que ela possa dar o apoio de uma forma mais técnica, né? Porque ela sabendo o que o filho dela tem, quais são os prejuízos que ele tem no desenvolvimento, ela pode ajudar de uma forma melhor, né? Então é importante ter essa psicoeducação e buscar as terapias que aquela criança precisa. Então é muito comum, por exemplo, a criança com quadro de autismo, ela ter uma deficiência na parte da comunicação, porque é um déficit de interação e uma das formas de interação que a gente tem, uma das principais, é realmente a linguagem, é a fala. E às vezes você vai precisar encaminhar uma fonoaudiologia, né? Para que essa criança possa se desenvolver, às vezes um pouco atrasada devido a esse déficit, mas que ela vá se desenvolvendo e vá alcançando, né, os outros coleguinhas, né? Então é importante identificar quais são esses prejuízos para oferecer, né, indicar quais são essas terapias necessárias e ela ir se desenvolvendo. Pode ser necessário uma terapia ocupacional, porque às vezes essa criança ela tem um déficit motor, ela tem uma dificuldade no controle motor fino, né? Então, é uma criança que tem estereotipias, né? Que são são movimentos, né? Que ela tem de forma involuntária, que ela não consegue controlar e atrapalha ela a continuar o seu desenvolvimento. Às vezes é uma criança que não consegue comer direito, então eu preciso de um nutricionista que esteja preparada para receber esses pacientes, né? Então, assim, o quadro de autismo, eu estou falando que é um quadro que aparece muito cedo, né? E vi muitas perguntas sobre autismo, né? A gente precisa de profissionais qualificados para poder atender essas demandas desses pacientes, né? Esses pacientes, eles exigem profissionais que saibam lidar com essas dificuldades, com essas sensibilidades, né? Mas sempre lembrar que, apesar das dificuldades, todas essas crianças têm grandes potenciais. Então é importante a gente poder indicar essas terapias de forma adequada para que elas possam ir se desenvolvendo, né, e ir adquirindo as habilidades, apesar das restrições que ela tem, não é? Então as terapias são importantes e a terapia, às vezes, ela precisa de um tratamento medicamentoso, porque tem criança que, às vezes, tem tantos distúrbios, né? Uma criança, às vezes, ela está num quadro depressivo, ela está num quadro de estereotipia, ela está num quadro de desorganização, que, às vezes, o medicamento é necessário para que ela possa fazer a terapia de uma forma mais organizada, mais proveitosa, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais. Isso que o senhor falou sobre as potencialidades das crianças, é tão gostoso a gente saber disso, como mãe, porque às vezes a gente, quando recebe o laudo, né, quando recebe o diagnóstico, tem aquele impacto, mas cada criança tem as suas potencialidades. E assim,
E o que eu posso falar como experiência de vida, meu filho hoje tem 13 ou 14 anos. Ixi, Maria, perdi as contas. Tá quase. Ah, ele já conseguiu atingir várias coisas que se ele não tivesse feito terapia, se ele não tivesse feito fono, por exemplo, ele tinha muita dificuldade de comunicação, se ele não tivesse fono, hoje ele não estava com a fluência que ele tem hoje. Então, Certo. pais e mães que estejam aqui assistindo, acreditem no potencial de sua criança, não desistam, né? Não fique desestimulado, porque é muita terapia, mas pense que o que você conseguir estimular do jeito certo para a sua criança, você vai ganhar a longo prazo. Muitas vezes o resultado não é tão nítido assim, não é tão aparente como a gente gostaria, nem tão rápido como a gente gostaria que fosse. Mas tenham paciência e vale muito a pena a gente caminhar, porque cada passinho, cada avanço no desenvolvimento dos nossos filhos significa muito para ele e para a gente também. Com certeza. Né? Então, E, o que é que o senhor quer falar? Vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão do espaço da criança, né? Então, assim, isso aí vale para todo mundo, né, Janaína? Não é só para as crianças que têm algum tipo de transtorno, eu acho que é ainda mais importante. Mas a criança ter o espaço dela. O que é o espaço da criança? A criança, ela tem que realmente ter o espaço da criança, significa ter uma rotina adequada, né? Ter um momento de brincar, ter um momento de ter as atividades de lazer, ter os momentos de ter os estudos, ter as responsabilidades. Então, assim, o cérebro da criança é um cérebro em grande transformação, é um cérebro em desenvolvimento. Isso significa o quê? Que a gente está na plena capacidade da neuroplasticidade. O que é isso? O cérebro da criança ele tem um grande potencial de ir desenvolvendo habilidades, de superar. Então, aquela criança que às vezes tem algum atraso, né, Janaína? Ela tem um potencial grande para superar esse atraso. Então, por isso que, igual você falou, é importante que os pais se dediquem a dar realmente o suporte necessário, porque essa criança pode surpreender, né? Porque o cérebro dela, ele está em constante desenvolvimento. Então, assim, às vezes, só de você dar os estímulos necessários, né? Hoje se fala muito na estimulação precoce, né? Para pacientes que têm, por exemplo, um quadro de autismo, pode surpreender, pode ter grandes resultados, né? Às vezes os pais ficam querendo processos milagrosos de curar, de tirar aquele problema. Isso a gente, na maioria dos casos, né, de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente não consegue. Mas a gente pode trabalhar muitas coisas para que esse problema, né, Janaína, que às vezes está tão grande, ele ainda vai estar lá, mas ele vai diminuindo a sua importância. Ele vai ficando tão pequeno que às vezes chega a ficar esquecido, né? Então esse é o nosso propósito, né? De fazer com que aquele problema que estava muito grande, sim, que ele vá sumindo, até que esse problema não esteja mais presente, né? E muitas vezes a gente fala, hoje em dia, né? Eu vejo as crianças muito sobrecarregadas, né? Tem criança hoje em dia que tem uma escala de horários, né? Praticamente mais cheia do que adultos às vezes, né? E realmente a gente tem que dar o tempo dessa criança para ela brincar, o tempo dela ter uma interação, dela trabalhar esse afeto, né? E os pais hoje em dia também estão muito sobrecarregados, né? Chegam em casa já cansados, ou às vezes nem chega em casa, né? Já fica em casa, já está cansado, né? Com esse teletrabalho, às vezes, né? O ambiente de casa que antes era, tô em casa, trabalho fica lá em outro local. Hoje, para muitas famílias, isso não existe mais, né? A casa é o local de trabalho. Então você sai dali da sala e o trabalho está ali rondando você, né? Já não há mais esse limite tão claro físico, né? Mas nós temos que colocar esse limite. Horário de trabalho, horário de trabalho, horário de família, né? E o quão importante é você trabalhar com essa criança, né? Realmente, se você é pai, se você exerce o papel de paternidade, né? De parentalidade, você tem uma responsabilidade grande de dar o exemplo, de colocar uma rotina de horários. O cérebro da criança, ele está transformando. Então, se você começa desde jovem, você já colocar horário certo de estudo, horário de dormir correto, o horário da alimentação,
ir habituando essa criança a ter os limites que são esperados de acordo com a faixa etária, né? Não adianta também você dar uma exigência que aquela criança não vai conseguir suprir. E eu vejo quadros, por exemplo, de depressão, né, de ansiedade. Aquelas crianças que apresentam esses quadros muito cedo, né, Janaína, muitas vezes já tem uma herança genética na família, né? O pai e a mãe às vezes já tem um quadro de depressão, ou os avós. E às vezes aquela criança, ela está num ambiente que ela não soube se expressar, ela não soube trabalhar essas emoções a ponto que elas foram virando um problema e desenvolvendo um transtorno. E aí, para trabalhar esse transtorno, uma criança, hoje eu atendo, por exemplo, uma criança que após separação dos pais e várias mudanças de localidade, ela acabou desenvolvendo um quadro depressivo. Por quê? Ela não identificava um lugar de casa, ela não identificava um lugar de família, porque os pais se separaram. Então, assim, são muitas rupturas para essa criança. E aí eu converso sempre com os pais, assim, não, hora nenhuma, né? Os pais precisam entender que eu não estou culpando os pais, né? Eu só estou explicando o que levou a esse adoecimento, né, dessa criança. Então, assim, uma criança que, esse exemplo que eu estou falando, os pais se separaram, ela mudou de casa, mudou de cidade, depois mudou para outra cidade, ficou na casa da avó um tempo, depois voltou. Então, ela tem 8 anos. Assim, é jovem para ter depressão? É jovem, sim, é jovem. Mas, diante de tantos estressores, né, e tanta, vamos dizer, tanta bagunça que virou essa casa e esse ambiente dela, essa criança precisa trabalhar, né, essa organização da casa dela, essa organização do ambiente familiar, para que ela possa melhorar. E realmente chegou num ponto que eu acho que só de mudar as questões aí não vai melhorar o problema. A gente chega num ponto, né, Janaína, que às vezes você precisa de uma medicação para que possa mudar um pouco aquela perspectiva, aquela motivação daquela criança para mudança. Então, o que eu orientei a mãe, né? A gente começar um tratamento, mas junto com esse tratamento, a gente organizar a rotina dessa criança, ter um horário adequado para essa criança se sentir acolhida, contar um pouco das suas angústias, conversar com a mãe, ter o horário certo de dormir, ter uma casa acolhedora, né? Achar um local que ela se sente segura, né? E eu preciso sempre ensinar, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a trabalhar as suas emoções, a ter o controle das suas emoções, seja para conversar e falar aquilo que está angustiando, ou seja também, né, Janaína, que é muito comum, você controlar a sua emoção quando ela está muito extravasada. Quando você tem um momento que você está com raiva, um momento que você realmente está ali muito chateado, você também tem que saber controlar essa emoção, que você também não pode extravasar de qualquer forma, né? E isso é aprendido, né? O controle emocional é aprendido, né? E aí acho que você tem uma prática interessante com isso, né? Que eu acho que você pode trazer pra gente. Sim, eu utilizo muito as práticas de mindfulness. Eu sou especialista em mindfulness. Para quem não me conhece, eu fiz um treinamento nos Estados Unidos. Foi quando eu tive o primeiro contato com as práticas e eu fiquei assim encantada e comecei a praticar em casa. E até que ensinei a meu filho. E aí eu percebi que o meu filho, que é autista e também tem TDAH, então ele tem muita impulsividade, né, de querer perder o controle com muita facilidade. Ele começou a praticar. E como é que a gente faz para criança e adolescente, pessoas que estão mais imaturas? A gente faz no Mindfulness, nós temos as práticas formais, que são aquelas que a gente fica sentada, que fica um pouco mais de tempo, de 10 minutos. E tem as práticas informais, que a gente pratica enquanto está fazendo outra coisa, enquanto está caminhando, enquanto está tomando banho. Enfim, tem várias formas de a gente resgatar a atenção para o momento presente, né? Porque, às vezes, as pessoas, eu digo, os adultos e as crianças também criam ansiedade porque estão pensando no que tem que fazer ainda. No que vai fazer mais tarde, no que vai fazer amanhã, no que vai fazer depois, e não prestar atenção no que está fazendo agora, no momento presente. Eu estou conversando com você, minha atenção está focada em você. Eu não estou aqui pensando no que eu vou fazer amanhã.
né? Não é? Então, é isso que às vezes a gente se perde, é isso que às vezes o nosso cérebro se corrompe Aham. dos sentimentos mais suaves. E aí, como Sim, é que eu ensinei? Só para passar uma prática simples claro, para pode passar. Eu acho que meu acrescenta filho. muito. Então, Ah, quem tiver uma criança, a gente pode trazer essas práticas de mindfulness através da nossa respiração. Porque, veja só, a respiração, ela amplifica e expressa as nossas emoções. Por exemplo, é muito fácil a gente perceber que quando a gente está chateado, ou raivoso, ou no momento de muito estresse, a nossa respiração ela fica curtinha, fica mais superficial. E por outro lado, quando a gente está mais relaxada, a nossa respiração ela fica mais suave, mais profunda. Então, a gente vai modificar a nossa emoção através da respiração. Aí, o que é que eu ensino? No momento de angústia, no momento de estresse, no momento de agitação, faz a respiração profunda e suave. Aí, para a criança, como é que eu ensino? Coloca uma mãozinha no peito e coloca a outra mãozinha no abdômen, na barriguinha, né? Que é para pegar o diafragma, para ela perceber que essa respiração está sendo profunda, está chegando até lá embaixo. E aí faça alguns ciclos de respiração profunda, que isso naturalmente, não só as crianças, mas nós também adultos, se a gente, naquele momento que a gente está numa discussão, que às vezes a gente diz coisa, né? Porque a gente reage simplesmente no calor da emoção. Se a gente conseguir fazer alguns ciclos de respiração, ou seja, inspirar e expirar profundamente, naturalmente o nosso corpo vai relaxar e a gente vai conseguir dar uma resposta adequada àquilo que a gente quer, né? A gente com fala às certeza. vezes e se arrepende depois porque a gente age no calor da emoção. Então, a minha dica é utilizem as práticas de respiração consciente. Inclusive, no perfil tem várias práticas que eu faço com meu filho. Tem a respiração 3D, onde ele mostra como a respiração entra no corpo da gente, como vai relaxando todo o corpinho. É muito interessante e vale a pena dar uma pesquisada nos vídeos que a gente tem no perfil. Legal. Né? Vamos Muito seguindo bom. aqui em frente. Deixa eu abrir, antes da gente falar sobre medicamentos, deixa eu pegar aqui umas perguntas que tem, né, doutor? Tudo bem. Pode, Ai, meu Deus do céu. pode colocar. Perguntas. Ó, como a gente tinha falado sobre a rotina, ó, autista 8 anos, eu sem dormir direito desde que ele nasceu. Ah, é a mãe. A mãe está sem dormir direito desde que a criança nasceu. Sim. Imagina, o que é que o Nesses senhor pode dar de orientação? difícil, né? Nessas Uhum. horas, né, Janaína, a gente precisa realmente tomar esse cuidado, porque, igual eu falei no início, né, toda a família acaba sofrendo junto, né? Então a gente precisa passar orientação para a família, né? E realmente o paciente autista, às vezes ele tem uma dificuldade maior de adquirir, né? Organizar, às vezes, os pensamentos dele, principalmente o paciente autista nessa idade, né? É muito comum, sabe, Janaína, que ele desenvolve. Como o paciente autista ele tem uma dificuldade de entendimento, né? O mundo, o jeito que ele entende o mundo é diferente do que as outras crianças entendem. Então ele começa a ter uma sensação de estranhamento com relação à realidade que está em volta dele. E começa a desenvolver um quadro ansioso. É muito comum nessa idade, quando ele está indo para a escola, quando ele começa a se entender como um ser separado dos pais, né? E nessa hora ele começa a entender que tem alguma coisa diferente, né, nele. E isso faz com que desenvolva sintomas ansiosos e às vezes até a desorganização dos pensamentos dele mesmo. E isso às vezes à noite acaba vindo pensamentos, pensamentos ruminativos, né? E as preocupações dele com esse fato mesmo, de que ele não está se encaixando, né, naquela sala, naquela família, ele vê que tem algo diferente. Então, é importante que passe para um profissional, né, para estar vendo o que está causando essa alteração Sim. do sono.
se realmente precisa de uma medicação, se precisa de uma orientação para os pais, precisa de uma psicoterapia, e a psicoterapia sempre pode ajudar, né? Hoje em dia a gente tem várias técnicas, né? Por exemplo, tem a terapia cognitivo-comportamental voltada para quadros de insônia, né? Para melhorar, e tem técnicas de mindfulness também, né? Para ajudar a melhorar a qualidade do sono. E a orientação geral, né, para essa questão de sono é a higiene do sono, né, Janaína? Que é você ter o quê? Ter o hábito de todos os dias dormir mais ou menos no mesmo horário, tirar os eletrônicos do quarto, né? Minha esposa sempre brinca, a Marina, acho que ela está aí presente, de tirar os eletrônicos do quarto, e aí tem dia que em casa, às vezes eu estou resolvendo alguns problemas de pacientes, aí minha esposa até brinca, eu vou te tirar do quarto, porque você entra para tirar os eletrônicos, e você não larga os eletrônicos, né? A minha esposa às vezes brinca. Mas a gente tem que seguir isso, né? E os eletrônicos, a gente tem que tentar tirar mais ou menos 1 hora antes do horário que a gente for dormir, né? E ter mais ou menos esse horário fixo, né? Importante dormir num horário cedo. Porque se você dorme muito tarde, você acaba fugindo um pouco do ciclo natural do nosso corpo que a gente tem, né? Que é com um hormônio chamado melatonina, né? Que começa a ser produzido aí na hora que o sol se põe, que é a nossa principal fonte luminosa. E ele tem o seu pico ali, mais ou menos meia-noite, 1 hora. Então, se a gente estiver dormindo já durante esse pico da melatonina, a gente tem um sono mais reparador. Tem um sono com maior qualidade de sono REM, que é um sono que realmente rejuvenesce o nosso sistema nervoso, né? E se a gente tem um sono que está ruim, a gente começa a ter vários problemas de atenção, problema de memória e outros problemas de saúde mental, né? Então é extremamente importante cuidar desse sono, e principalmente um paciente autista, que é um cérebro mais vulnerável, né, Janaína? O sono é mais importante ainda. Então a gente tem que entender o que está causando esse distúrbio e buscar os cuidados necessários. Muito bom, porque às vezes a mãe se prende achando que já está, que é assim mesmo, né? E não procura a solução. Não é assim mesmo, não. A criança não é para perder sono, não. Vamos lá, outra pergunta. O que fazer quando a criança autista bate a cabeça para chamar a atenção? Pois é. Às vezes, esse bater a cabeça, a gente tem que entender, Janaína, se ele é uma forma de estereotipia, né? Porque a estereotipia, às vezes, é um movimento que é involuntário. É um movimento que aquela criança vai fazer, né? Um autista faz muito, quando ele realmente não consegue controlar. Ou às vezes porque ele está entediado, ou às vezes quando ele está mais ansioso, né? Também acontece mais a estereotipia. Uma sobrecarga emocional, né? Uma sobrecarga emocional, né? E às vezes, é muito comum, né? A estereotipia, ela começa a aparecer mais quando a criança é muito exigida, né? Essa sobrecarga que você falou é interessante. Porque eu vou poder fazer o diagnóstico de autismo, às vezes, quando a sobrecarga social for maior do que a capacidade daquela criança fazer realmente, ter realmente esse controle, né? Da capacidade de interação dela. Se, por exemplo, a criança em casa, às vezes, ela consegue interagir com os pais, consegue interagir com as outras crianças ali próximas, mas quando ela vai para a escola, que às vezes tem uma exigência muito grande, que ela tem que interagir com colegas, tem que interagir com os professores, às vezes as demandas sociais ultrapassam as capacidades daquela criança, que são limitadas pelo quadro de autismo. Então, nessa hora, às vezes, eu vou fazer um diagnóstico porque ela vai ter um prejuízo funcional no desenvolvimento dela. E aí, nessa hora, às vezes, ela vai apresentar mais estereotipia. Então, a primeira coisa, nesse caso, é entender se esse bater a cabeça, se é uma estereotipia. Se for uma estereotipia, a gente precisa, às vezes, de uma medicação para diminuir a quantidade dessas estereotipias e ajudar na organização do cérebro daquela criança e, ao mesmo tempo, trabalhar, né, em terapia para que ela consiga ter o controle dessas estereotipias. O controle das estereotipias. Tem caso que, às vezes, só de estar na psicoterapia, com técnicas adequadas, às vezes com técnicas de mindfulness também podem ajudar nesse caso, a criança vai ter esse controle, né? Ela vai conseguir controlar esses movimentos que causam, às vezes, porque esse movimento nada mais é do que um extravasamento daquilo que ela não consegue se expressar, né? Então, às vezes, só de você fazer uma terapia adequada, ela já vai melhorar.
Se realmente não melhorar com a terapia, eu vou precisar de uma medicação e também a terapia. As duas coisas. Porque a medicação vai ajudar a ter uma continência desse extravasamento, né, que ela tem através desses movimentos involuntários, mas a terapia para fortalecer essa criança. Eu preciso mostrar para essa criança que ela tem capacidade de controlar. Só que às vezes eu vou passar um remédio junto para ajudá-la, mas eu tenho que trabalhar a capacidade dessa criança de controlar essas estereotipias. Porque é algo que ela vai levar, às vezes, para a vida toda. Só que se ela vai treinando a controlar, vai ficando cada vez mais fácil e cada vez mais natural. De novo, aquele problema que era grande, que era difícil para aquela criança controlar, o remédio, as terapias, vai ajudando. E chega um momento, Janaína, que essas estereotipias ficam às vezes imperceptíveis. Ou seja, o trabalho foi bem feito e a criança foi treinada para controlar esses movimentos. Ai, que coisa boa, tá vendo? Olha, tem solução. Sim, com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta. Aqui. O que fazer quando a criança autista não deixa cortar o cabelo? Ixi. Eu tenho muitos pacientes autistas, sim, os pacientes autistas, né, eles têm uma dificuldade na interação com pessoas diferentes e há também uma certa sensibilidade, né, e então ele tem a dificuldade de interação e os interesses restritos, né, que são realmente os sintomas nucleares do autismo. E dentro dessa dificuldade de interação e os interesses restritos, em alguns momentos, a criança autista, ela se sente muito invadida quando faz algo que muda a rotina dela, que muda os parâmetros que ela tem para ela. A gente tem que entender que ela está se acostumando a um mundo que já é muito difícil para ela entender. Então, se você faz... Então, às vezes, colocar uma medicação, às vezes, é mais difícil para um paciente autista. Eles têm uma sensibilidade muito grande, né? Então, cortar o cabelo, às vezes... Tem um paciente, Ana, para você ter ideia, eu atendo ele lá no CAPS, né, infantil. Só de você encostar na cabeça dele, ele dá crise. Porque para ele, né, encostar na cabeça é algo muito invasivo, é algo que mexe com o emocional dele, né? A parte sensorial, né? A parte sensorial, ela é muito exacerbada, né? Então, esses pacientes, eles têm, por exemplo, uma sensibilidade maior com texturas, com cheiros, né? Então, tem paciente, por exemplo, que determinado cheiro, às vezes chega em algum lugar, nossa, um cheiro de feijão, por exemplo. Tem um paciente meu que não pode ter cheiro de feijão, que ele não consegue tolerar. Ele começa a vomitar, ele dá crise, fica irritado. Então, tem paciente que tem alguma sensibilidade mais aguçada. E, às vezes, a cabeça, né, essa sensibilidade sensorial, pode ser que só de encostar na cabeça já fique irritado. O que a gente tem que fazer nesses casos? Ter pessoas capacitadas para lidar com esses pacientes. Então, hoje em dia, a gente tem, né? Tem salões, né, tem cabeleireiros, né, hoje em dia, que tem uma facilidade maior para lidar com esse tipo de paciente. Normalmente, são cabeleireiros que já têm uma facilidade, tem experiência, né, e tem formação para corte em criança. Então, você vai usar estratégias lúdicas, você vai explicando para essa criança que vai ser algo que não vai fazer mal para ela, e ir trabalhando de forma a dessensibilizá-la, né? Então, no primeiro momento, você às vezes vai ter que levar ele no salão, mas não vai cortar o cabelo. Você vai deixar ele próximo daquela pessoa que vai cortar o cabelo, mas ainda não cortar. E essa criança vai dessensibilizando até um ponto que ela vai estar mais confiante, né? Que ela vai estar mais tranquila com relação àquela situação e vai deixar. Mas se você pega aquela criança, amanhã nós vamos levar você e vamos cortar o cabelo. Isso aí gera um choque para ela. Então a gente tem que preparar. Eu sempre falo para os pais, qualquer coisa nova, né, Janaína, qualquer coisa que vai fugir a rotina, explique para essa criança. Fale com ela mais de uma vez, às vezes, né? Por que vai ser feito isso? Como que vai ser feito isso? Não vai agredir ela. É uma coisa segura, é uma coisa pelo bem dela. E em alguns casos tem que fazer isso que eu estou falando. Além de explicar, você fazer um trabalho de dessensibilização. Você ir colocando aos poucos esse estímulo que é aversivo para aquela criança.
Que excelentes dicas essas, excelentes dicas. Tá, e vamos para mais uma perguntinha e a gente segue. Meu filho tem Certo. 4 anos e eu acho que tem TDAH. Pode dar medicação a partir de qual idade? Aí você já aproveita e entre no tema Na né, parte da da medicação. medicação. Ótimo, perfeito, Janaína. Então, né, 4 anos. É uma idade que a gente já consegue fazer um diagnóstico de TDAH, né? Mas tem casos de TDAH, às vezes, só vai aparecer quando for para a escola, porque é quando ele vai ser mais exigido a sua capacidade de atenção, a sua capacidade de ficar quieto, de realmente se dedicar a algum conteúdo, a alguma atividade que às vezes não é tão prazerosa, né, num primeiro momento, que o benefício, né, vai vir mais a longo prazo, né? E a criança às vezes tende a buscar aquelas atividades que dão prazer no curto prazo. Um jogo, por exemplo, que tem o prazer, né, tem a ajuda e faz a estimulação, a liberação de dopamina, que é o hormônio, que é o neurotransmissor do prazer, a todo momento. No estudo não é assim. Ele vai ter a recompensa, né, do estudo, vai ser a longo prazo, vai ser vai ser ali quando os pais elogiam, vai ser depois de uma prova, né? Então, às vezes só vai aparecer esse diagnóstico depois. A partir dos 4 anos, a gente já pode usar, né, já é liberado o uso das principais medicações para TDAH, né? O principal deles são os psicoestimulantes, né, como o metilfenidato, por exemplo. Só que antes disso, tem medicação que a gente pode usar, né? Só que antes de você usar a medicação, a gente precisa ter um diagnóstico correto. E até essa idade, né, às vezes, por exemplo, até os 2 anos, Janaína, é muito difícil você ter um diagnóstico certo de um TDAH, de um autismo, porque pode ser muita coisa. Até os 2 anos, aquela criança está se desenvolvendo. É o período que ela está adquirindo as habilidades que são esperadas, né? Então ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a conviver em família, ela está aprendendo as artimanhas, né, de como que é essa convivência, como que ela deve corresponder às expectativas dos pais, né, e dos familiares. Então, até os 2 anos, você está no período de desenvolvimento. Então, até que prove o contrário, a gente tem que investigar se não há alguma causa do neurodesenvolvimento, né? Então, por isso que é importante, nos 2 primeiros anos, fazer a puericultura. O que é a puericultura? É você acompanhar com um pediatra, né, e avaliando se aquela criança está crescendo bem, se aquela criança está ganhando peso, se aquela criança está adquirindo as habilidades que são esperadas naquela faixa etária. E se tiver realmente alguma falha, buscar uma investigação criteriosa, né? Não pedir todos os exames, né? Pedir exames para casos que forem realmente muito bem indicados e fazer um diagnóstico correto, né? Feito o diagnóstico correto, né? Se precisar de medicação, a gente vai entrar. Essas principais medicações, elas são a partir dos 4 anos, os psicoestimulantes para TDAH. Mas antes disso, a gente pode usar os neurolépticos, né? Que são medicações que podem ajudar nos quadros de TDAH. Não são o principal tratamento, mas podem ajudar e podem ser usadas bem precocemente, né? Eu tenho alguns neurolépticos que podem ser usados aí a partir dos 2 anos de idade, por exemplo. E mais alguma coisa? Posso dar continuidade? Pode dar continuidade. Essa pergunta foi então, muito bem lá. respondida. Que coisa boa. Sobre os medicamentos, né? São dúvidas que aparecem sempre, né, Janaína? Você está atendendo algumas famílias, alguns pacientes, e às vezes, de repente, aparece uma dúvida que, poxa, como é que eu vou responder isso? Primeira coisa que eu falo, né, para os psicólogos, né, e amanhã é dia dos psicólogos, né, já parabenizo a você, parabenizo a todos os psicólogos, né, que sempre são parceiros nesse trabalho, que continuem sendo parceiros, né, e o parceiro é realmente entender que quando a gente passa uma medicação, aquela medicação, ela é importante. Então eu preciso que o psicólogo, o terapeuta, que ele reforce com a família a importância daquela medicação. Porque num primeiro momento, vai vir um preconceito, vai vir uma desconfiança, né, Janaína? E é natural que venha a desconfiança. E meu filho é tão novo, será que, ou um adolescente, será que eu vou precisar desse remédio? Esse remédio não vai causar efeito colateral, esse remédio não vai deixar ele dependente, não vai trazer outros problemas. E aí, o que eu falo? É importante que você tenha um profissional de confiança. Na verdade, uma rede de profissionais, né? Para que você possa
ter o auxílio de forma qualificada. Então, se você foi num profissional, e eu sempre falo isso, né? Na minha consulta, por exemplo, eu vou perguntar, a primeira consulta é bem demorada, né? Ela é mais de 1 hora. Eu vou perguntar várias coisas, eu vou perguntar sobre a família, eu vou perguntar sobre os antecedentes daquela criança. Então, eu preciso de muita informação para saber se eu preciso ou não medicar aquela criança. E aí eu preciso que a família tenha a certeza de que eu não passei uma medicação com base em uma fala. Eu não passei uma medicação com base em uma avaliação, em um aspecto só. Ah, não, viu tal coisa e já vou passar medicação. Não. Eu tive que avaliar várias coisas para poder passar uma medicação para essa criança, né? E se eu passei essa medicação para essa criança, e se você tenha confiança no meu trabalho, eu preciso que entenda que eu pesei os pontos positivos e negativos. E eu acho que essa medicação vai poder ajudar essa criança a se desenvolver melhor. Vai poder ajudar ela a melhorar um quadro depressivo para ela poder voltar à normalidade dela. É aquela criança que está triste, que está desmotivada, aquela criança que está realmente prejudicando as tarefas escolares, porque ela já não está conseguindo fazer, né? Estou com uma criança essa semana que eu tive que fazer um relatório para a escola para que tenha um pouco mais de um atendimento um pouco menor nas demandas para aquela criança, porque ela não está conseguindo, ela está em processo depressivo, ela precisa recuperar um pouco para depois realmente atingir, né, aqueles objetivos que são esperados para a escola. Então, às vezes, a gente tem que pontuar todas essas questões. E o medicamento, se eu estou passando o medicamento, é porque eu acho que a criança vai se beneficiar. Medicamento, tem problemas? Tem. Né? O medicamento, ele pode trazer alguns efeitos colaterais, principalmente no início, né? Mas os efeitos colaterais, a maioria deles aparecem primeiro nos primeiros 10 dias. Depois disso, o remédio costuma ser bem tolerado, né? A maioria dos que eu passo, por exemplo, que são bem indicados para criança. E é importante que, se você for uma criança, atender uma criança adolescente, é importante um profissional que seja qualificado para isso, né? Eu vejo muitos profissionais que não têm, às vezes, essa formação, não têm essa experiência, e vai fazer um trabalho, e aí acaba causando prejuízo, porque não sabe as particularidades dessa faixa etária. Tem remédio, Janaína, que não funciona em criança. Tem remédio, por exemplo, não sei se você ouviu falar dos benzodiazepínicos, né, que é o clonazepam, alprazolam, Sim. que são remédios que são sedativos. Nos adultos, normalmente a pessoa usa para ficar mais calma, ela usa para dormir. Se eu uso essa medicação na criança, eu tenho uma chance grande de não fazer efeito, ou fazer um efeito que a gente chama paradoxal. O que é isso? É um efeito contrário. Aquela criança, em vez de ficar mais calma, ela fica mais agitada. Ela fica, às vezes, ali com o pensamento acelerado. Por que acontece isso, Janaína? Porque o sistema neurológico daquela criança ou do adolescente, o adolescente já dá para usar, mas a criança, principalmente, o sistema neurológico não está maduro o suficiente para ter a ação dessa medicação. Então, essa medicação, às vezes, vai causar um efeito contrário, porque o cérebro dela não está preparado para esse tipo de medicação. E o profissional tem que saber disso, para não passar uma medicação que vai fazer mal em vez de fazer bem. Sim. Né? Doutor Túlio, eu vejo... Pode falar. Desculpe, só uma pergunta que às Pode vezes falar. as mães comentam, eu vejo muito nos grupos, as mães, muitas vezes, elas ficam com medos ou apreensivas porque a criança não mudou da água para o vinho no primeiro mês. Às vezes Às vezes esperam até um resultado muito rápido. Sim. E ficam, esse remédio não está fazendo efeito, não Sim. adianta nada. O que é que o senhor tem a falar sobre questão de dosagem e também do tempo de resposta dos medicamentos? Sim. Então, esse ponto é importante, porque, igual eu falei, no começo, né, Janaína, nos primeiros 10, 14 dias, às vezes você vai ter só... Isso aí serve as medicações do adulto também, né, na parte da psiquiatria, a pessoa, às vezes, vai ter só efeito colateral. Janaína, você não tem ideia do tanto de paciente que os pais interrompem o tratamento porque eles acham, esse remédio, em vez de ajudar, tá deixando meu filho pior. Ele tá vomitando, ele tá sentindo boca seca, ele tá realmente piorando o apetite. E aí eu sempre explico, né? Eu sempre tenho esse cuidado de explicar que os primeiros 10, 14 dias é o período de adaptação. O remédio não vai fazer o efeito ainda,
mas o Sim. corpo da criança vai estar se adaptando. Olha que coisa Quanto tempo? importante. Muito importante. Quando que eu vou ver o efeito, Janaína, desses remédios? A maioria deles, né? Os antidepressivos, os neuroléticos que a gente usa, né, nos autistas, por exemplo, só principal medicação, depois de mais ou menos 3 a 4 semanas, que eu vou começar a ver o efeito de melhora. Então, eu preciso que esses pais, né, e às vezes é pedir muito, né? Eu preciso que esses pais tenham paciência para esperar um primeiro período em que o medicamento pode fazer um pouco mal até se acostumar, até ele vir a fazer bem, né? Sim. Então, eu preciso explicar, por isso que é importante a psicoeducação, né, nesse ponto. Os pais têm que entender como que vai ser esse tratamento. Então, o efeito positivo, ele vai vir aí depois de 30 dias. Então, eu preciso esperar esse tempo para ver a resposta, né? E eu não posso parar antes disso. Senão, eu não consegui nem ver se o remédio fez ou não fez efeito, né? E o medicamento, ele vai fazer o efeito e realmente não é de imediato. Eu vou tendo uma melhora, mas o que é a principal importância do remédio? É que a pessoa volte aos poucos à funcionalidade. Mas os tratamentos, a maioria dos nossos tratamentos, eles são de longo prazo. A gente precisa usar essas medicações há alguns meses. Para quê? Para que a gente consiga fazer o efeito desejado no cérebro de mudança e eu consiga sedimentar, causar uma mudança, né, de neurotransmissores, uma modulação, né, dos neurotransmissores, para que ela seja efetiva. Eu preciso que isso seja mantido por algum tempo. Então, a gente tem algumas fases, né? Tem uma fase de adaptação, tem a fase que começa o efeito, e tem a fase de manutenção, e depois de algum tempo que eu vi a melhora, e essa melhora foi mantida, aí eu vou ter a retirada, que tem que ser feita de forma gradativa e de forma controlada. Assim como a introdução da medicação. Isso que você falou é muito importante. As crianças e adolescentes, eu preciso começar devagar essa medicação. Então, às vezes, eu preciso ir aumentando de forma pontual e vendo se aquela criança está tolerando aquela medicação. Porque se eu coloco uma dose muito alta, às vezes pode ser que o efeito colateral seja muito alto também, é muito desconfortável, e aquela criança pare a medicação. E não é isso que eu quero. Então, eu tenho que avaliar todas essas questões na hora de escolher um medicamento, né? Que maravilha! Nossa, que excelente explicação. Já deu aqui para dar um norte, né? A mãe que está procurando o primeiro contato com o psiquiatra, que quem assistir essa live já vai sair com outra postura quando for ao psiquiatra, eu tenho certeza. É isso que eu espero, né? Eu tenho certeza. Tirar esses preconceitos que a gente ainda tem e entender que a medicação, ela vai se fazer necessária por algum tempo, né? A medicação não é para usar a vida toda. As medicações que a gente passa não é para causar dependência, não é para piorar a situação, não é. Se a gente está passando a medicação, é porque eu quero melhorar aquela criança, aquele adolescente. Eu quero que ele volte a fazer as coisas que ele fazia antes. Ou, no caso de um paciente autista, um paciente com TDAH, ele possa melhorar as potencialidades dele, né? Para que possa chegar no nível aí de alcançar o potencial que ele precisa. Que ótimo, doutor. A gente já está terminando a live, já deu 1 hora, não passou voando aqui que a gente passa muito rápido, né? É muita coisa para a gente falar. Mas foi muito... Tem mais alguma pergunta? Não. Que apareceu aqui? Deixa eu ver. Não, tem não. Todos já foram respondidos. Que apareceu aqui eu não vi. Mas, enfim, acho que eu vi uma pergunta aqui só, mas eu não vi porque eu pedi para colocar lá, né? A gente acaba passando aqui. Achei aqui. Achou? A Kênia perguntou: quem tem epilepsia pode tomar fluoxetina? Pois é, a fluoxetina é um dos tratamentos, né, para quadros depressivos, né, quadros ansiosos. E quem tem epilepsia, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a fluoxetina, ela diminui o limiar convulsivo. O que é isso? Aquela criança, aquele adolescente que às vezes determinado que tem que pode ter a chance de ter uma convulsão, se você coloca a fluoxetina, ele tem uma chance, o limiar convulsivo dele é diminuído, ou seja, tem uma chance maior
de ter essa convulsão. Então, precisa avaliar de forma muito particular e, às vezes, se for necessário, ver se a medicação está sendo usada para controlar a convulsão. Se a medicação para controlar a convulsão está sendo usada numa dose adequada, dá uma maior segurança. Agora, se a criança tem uma suscetibilidade maior para episódios convulsivos e você não está usando um anticonvulsivante, a gente realmente tem que pesar, né, avaliar com cuidado para ver se pode ou não usar um antidepressivo ou até um neuroléptico, né? Ambas as medicações aumentam a chance de convulsão se a pessoa tem uma suscetibilidade maior. Olha aí, atenção, né? Sim, temos que ter. Então é isso, doutor, muito obrigada. Eu queria agradecer assim do coração a sua generosidade por estar fazendo um trabalho como esse, que a gente está aqui se disponibilizando a ajudar muitas famílias a esclarecer, porque eu tenho certeza que o conhecimento é o poder, né? Se a partir do momento que o pai e a mãe já têm o conhecimento, quanto mais ele sabe sobre o seu filho, sobre as deficiências que ele vai precisar ajustar para conseguir exercer e liberar toda a sua potencialidade, né, da criança. Perfeito. Toda a potencialidade da criança. É isso que a gente espera. Sim. Muito obrigada. Deixo com você as palavras finais para você convidar as pessoas para seguir o seu perfil e falar aí sobre o seu consultório. Olha, eu agradeço então as pessoas que estiveram presentes, né? Eu vi agradecendo quem parabenizou, né? Eu vi muitas pessoas aqui, meus colegas de profissão, alguns pediatras, algumas pessoas que já me seguem, alguns pacientes, as mães dos pacientes, né? E assim, esses momentos são realmente para trazer conhecimento, né? Para ajudar esses pais a lidar melhor, igual você falou. A gente dá, através desses momentos de interação, esses momentos de dúvidas, a gente dá um poder para esses pais cuidarem melhor dos seus filhos. E aí, assim, quem tiver alguma dúvida pode me chamar no Instagram depois, né? Acho que a Janaína é a mesma coisa. E eu fico à disposição, assim, se eu puder ajudar, né? Eu tô sempre, então, se a gente puder levar informação de qualidade, né? Nós estaremos sempre disponíveis, né? Levar informação de qualidade é o primeiro passo, né? O autoconhecimento é o primeiro passo para a gente buscar, né? Essa rotina saudável, né? Antes, o bem-estar, né? A gente colocou esses 5 passos, né? Que a gente combinou, a gente elencou junto. Mas antes de tudo, é você ter o autoconhecimento. Você se conhecer, saber se tem algo errado com você, tem algo errado com o seu filho. E se tiver, busque ajuda, busque esse conhecimento, tente entender, né? Eu sei que os pais, sempre que aparece algo diferente, eles buscam entender. E às vezes tem mãe, tem pai que chega realmente com muito conteúdo, né? E o profissional vai estar ali para coordenar, né? Saber quais são as informações que ele tem, quais são as dúvidas, né? Mas a informação é o poder dos pais, né? Então, se puderem ver todos esses pais puderem ver a live, se vocês souberem de pessoas que precisam aprender melhor sobre essa questão da medicação, né, sobre a questão de tratamento e do bem-estar, indica o perfil meu, da Janaína, né, e a gente sempre vai estar postando dicas para ajudar no dia a dia, né, e agradeço a presença de todos e o convite da Janaína. Tá joia, doutor, muito obrigada a cada um e principalmente parabéns a cada pai, a cada mãe que esteve aqui buscando conhecimento, buscando a informação para poder ajudar melhor a sua criança. E um beijo para cada um de vocês. Um abraço, doutor Túlio. Um abraço, bom resto de semana e feliz Dia dos Psicólogos novamente, tá? Amanhã é o Dia do Psicólogo, né? E parabenizo vocês que continuamos sempre parceiros. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.